Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A AIDS foi descoberta há mais de 30 anos. Avanços no tratamento e prevenção são inegáveis, mas a AIDS não tem cura até hoje e cresce o número de jovens brasileiros infectados pelo HIV. Entrevisto a doutora Maria Clara Giana, que é diretora do Centro de Referência e Treinamento DST-AIDS do Estado de São Paulo. Doutora Maria Clara, obrigada por estar conosco. E esse número que foi divulgado de um crescimento tão expressivo de jovens contaminados pelo HIV, depois de tantos esforços para informação e prevenção, o que é que explica? Olha, explica fundamentalmente a questão do aumento do número de casos entre jovens e jovens gays, Maria Lídia. É uma situação bastante preocupante para a gente. A AIDS cresce entre a juventude, entre os jovens, mas é muito importante o crescimento entre os jovens e os jovens gays. Aí está havendo uma distinção. Né? Porque certamente ficou a impressão, pela maneira como foi divulgado por essa pesquisa, que é genérico o crescimento da AIDS entre jovens. Agora eu estou vendo que você faz uma distinção entre jovens, mas destaca entre jovens gays. É mais entre jovens gays? É mais entre jovens gays, Maria Lídia. É mais entre jovens gays. E é importante que a gente fale isso, porque esses jovens, eles precisam estabelecer medidas de prevenção. Eles precisam usar a camisinha. Os jovens, em geral, todos os jovens precisam usar a camisinha. Nós estamos aí no carnaval. Não podemos falar só de AIDS em carnaval, não é verdade? Temos que falar durante todo o ano. Mas é importante eu te dizer, neste momento, que a AIDS cresce entre jovens gays. E você que é jovem, você precisa usar a camisinha nas suas relações sexuais. Você que é uma pessoa de mais idade, também precisa usar a camisinha nas relações sexuais. Então, a nossa estratégia de prevenção hoje é camisinha e teste. As pessoas precisam realizar o teste HIV. Está mais fácil, né? Está muito mais fácil. Hoje a gente tem os testes disponíveis no nosso país e no nosso estado em vários serviços de saúde. Quer dizer, não precisa ser pedido por um médico? Não precisa. Nós temos serviços públicos que realizam os testes. Em vários locais, os testes são testes rápidos, em que você tem um diagnóstico no mesmo dia. Às vezes, os testes rápidos com polpa digital, os testes de fluido oral. Quer dizer, aquela picadinha de sangue? Aquela picadinha de sangue, que é muito simples. Então, procure o serviço de saúde. E o teste não tem oral? O teste de fluido oral, que está também disponível. A gente está avançando na questão do diagnóstico. Bom, muita gente tem medo, né, de encarar a realidade. Eu já ouvi gente que fala assim para mim, o meu passado me condena, eu que não vou. Olha, tem gente que tem medo e tem gente que não sabe que o teste está disponível. Acho que são as duas coisas. Quer dizer, bobagem o medo, bobagem, né? Se tiver que enfrentar, quanto mais cedo? Quanto mais cedo, melhor. Porque quanto mais cedo a gente tratar, mais fácil vai ser o tratamento. Hoje nós temos pessoas que estão conosco nos serviços de saúde há mais de 20 anos. Quer dizer, não se morre mais de AIDS? Se morre como morria antes? Não se morre como morria antes, mas se morre sim. No estado de São Paulo, são 8 óbitos todos os dias em decorrência da AIDS. No nosso país, é muito alto. É muito alto. E por que se morre? Porque as pessoas não buscam o teste, porque as pessoas não procuram realizar o teste no momento ideal. E um diagnóstico já é feito num pronto-socorro, um jovem numa UTI. Maria Lídia, depois de 30 anos, a gente se deparar com uma situação como esta é muito grave. Agora, doutora Maria Clara, a AIDS se tornou uma doença crônica, que com o chamado coquetel, com o tratamento, a pessoa pode, né, fazer o controle da doença e ter uma vida normal, ou muito próxima do normal. Muito próxima, mas próxima do normal, mas não é normal. Nunca normal. Não Sabe é normal. por quê? Porque existe muito preconceito. Toda pessoa que vive com HIV. As portas se fecham? Muitas portas se fecham. Conviver com a doença não é simples, não. Então, não é uma doença crônica qualquer. Porque os medicamentos antirretrovirais que estão disponíveis e que todos têm que tomar, inegavelmente, todas as pessoas que são portadoras do HIV precisam ter acesso e no nosso país tem. Mas tomar os medicamentos... Maria Lídia, tomar antibióticos por 7 dias já é difícil. Imagina tomar medicamento por resto da sua vida. Não é simples. É uma doença crônica, mas é uma doença que
tende a administração é difícil? É difícil, Maria Lídia. As pessoas tomam medicamentos pelo resto das suas vidas. Então, nós estamos falando de uma doença que ainda é muito grave, com a qual a gente tem que trabalhar com estratégias de prevenção. Não dá para viver com qualidade de vida, mesmo com todos os recursos atuais? Dá para viver com muito mais qualidade de vida. Mais qualidade. Muito mais qualidade de vida. Mas eu que convivo com AIDS todos os dias, com as pessoas que vivem com HIV todos os dias, as pessoas me pedem, inclusive, para que eu fale isso. Clara, nunca diga que é uma doença normal, que é uma doença igual a todas as outras, porque ela não é. Agora, uma outra coisa. Antes se falava muito em grupo de risco e houve uma insistência por parte de vocês que trabalham com o tratamento, com a prevenção da AIDS, para não falar nisso. O que existe é uma população mais vulnerável do que pessoas mais vulneráveis do que outras. E a vulnerabilidade... Isso não quer dizer grupo de risco. Não quer dizer. E a vulnerabilidade, ela está muito vinculada a você não usar a camisinha nas relações sexuais. Você não poder exercer a sua... Qualquer relação sexual ou especificamente sexo anal ou sexo oral? Inegavelmente, sexo anal, ele é muito mais... a camisinha ela tem que ser usada em todas as relações sexuais. Mas no sexo anal você pode ter sangramentos, microlacerações que podem propiciar com mais facilidade... O risco é maior. O risco. Mas veja, não existe grupo de risco. O número de mulheres é muito importante ainda. Aqui no estado de São Paulo, a gente está reduzindo o número de mulheres portadoras a cada ano. Estamos reduzindo o número de mulheres portadoras, está crescendo o número de homens. Então, nós não temos grupo de risco. Nós temos pessoas mais vulneráveis, mulheres mais vulneráveis, mulheres que não exigem o uso da camisinha nas relações sexuais, mulheres que são submetidas a relações complicadas, vamos colocar assim, mulheres que não sabem que a gente tem a camisinha feminina também sendo distribuída nos serviços de saúde. Então, é fácil o acesso, conseguir a camisinha no serviço de saúde? É fácil. Qualquer tipo de camisinha? Principalmente a camisinha masculina. A camisinha feminina ela é mais cara, ela é mais, o acesso é mais restrito. Mas nos serviços de saúde hoje, principalmente em São Paulo... Chegou lá, entrou na fila, vim buscar, pega. Nem fila, porque nós temos displays locais onde a pessoa vai e retira o número de preservativos que ela quer retirar. Então, nos serviços de saúde, o acesso aos preservativos hoje é muito maior. E as escolas estão falando claramente, abertamente, no ensino médio, para meninada de 13, 14 anos para cima? Esse é um problema. Chega lá e fala, se for transar, tem que usar a camisinha. Os pais aceitam, os professores conseguem? Eu acho que os pais aceitam. A gente tem experiências ótimas com os pais, mas a gente tem que trabalhar muito mais no ambiente escolar, Maria Lídia. Ainda é uma fragilidade nossa. Nós temos várias fragilidades. Acho que no país, no estado de São Paulo, a gente avançou muito na resposta, mas a gente tem fragilidades. Você apontou com muita sapiência uma delas. A fragilidade da discussão no ambiente escolar. Quer dizer, um treinamento mais específico para o professor. E não só o treinamento dos professores, mas a possibilidade de que a gente tenha no ambiente escolar, sem dúvida nenhuma, que essa discussão ela entre. Fazendo parte do currículo, né? Para uma forma de vida, incorporar como um valor, uma necessidade, um comportamento. Exatamente. Então é melhor não ter só campanha no carnaval, né? O ano inteiro mesmo. É o ano inteiro mesmo. E nos municípios aqui no estado de São Paulo, esse trabalho acontece durante todo o ano, né? Eu tenho que reconhecer um esforço enorme dos municípios paulistas, das ONGs aqui do estado de São Paulo, no sentido de diminuição de preconceito, de acesso à estratégia de prevenção, de como que essa doença ainda é muito grave. Nós não vivemos o que vivemos nos anos 80, do que vivemos nos anos 90, mas ainda é muito grave. E eu agradeço muito por seus esclarecimentos. Muito obrigada. Uma boa noite. Eu agradeço, Maria Lídia. Obrigada. Gabriel.